Vamos lá. Meninas, Boa noite. olha lá, a Silvaninha também está aí. Boa noite, bem-vindas vocês. E que a gente possa aí ter essa conversa, caminhando cada vez mais, né, Marília, com o impacto dos lutos que estão aí. O grande problema da gente achar que esse número já é tão costumeiro que a gente nem liga mais, né? E que talvez essa seja uma questão para a gente avaliar, né? Então, que bom, Silvaninha, que você está aí. Vamos lá nos inspirando. Vamos ver. Pois é, exatamente. Esse negócio, né, desse que você falou aí dos números e desse impacto. Eu, todo dia, ao final do dia, quando eu vejo o número de mortos que o consórcio de imprensa divulga, eu fico assustada. Te falo que eu sou tomada de uma dor intensa, né? E imagino que todos nós que temos um mínimo de sensibilidade, em especial nós que trabalhamos aí, que caminhamos juntos com pessoas enlutadas dos mais diferentes contextos, né? Mas a gente sabe que quando a gente tem um número tão intenso, imagina, nós já passamos eu anotei até o número aqui. Não, eu acho que eu notei em outro lugar. Mas já na passa. Pois é. Mas a gente tem um número muito grande de pessoas. E entendendo, né, que cada uma dessas pessoas tem uma rede. Tem a família, tem os amigos, tem uma rede ampliada e que isso traz um impacto para todos nós, né? Hoje, em especial, inclusive com pessoas conhecidas, pessoas aí do mundo político, pessoas que também vieram engrossar essa estatística, né? E com atitudes que a gente tem visto também, né, Gláucia? De tirar esse caráter de estatística e personalizar essas mortes. Porque cada um desses nomes cada uma dessas pessoas tem um nome. Exato. E tem uma história. Claro. E se existe esse impacto, né, especialmente a nós que já viemos estudando esse tema há mais de 20 anos, isso não quer dizer que seja banal. Isso nos impacta, né? E é até interessante, né, Marília, para poder até distinguir que não tem dentro e nem tem fora, né? É como se o fora não nos tocasse. Olha, luto é algo que nos toca dentro. E que enquanto a gente nega, faz de conta que ele não está aqui, ele acaba fazendo mais barulho, né? Uhum. Ele nos impacta dentro. Então, é algo que a gente vive pessoalmente, né? Assim, eu com eu mesma, né? Tem um impacto enorme no meu dia a dia, tem um impacto nas nossas relações. Então, o luto, além de ser pessoal, ele é também interpessoal, é relacional, e com todo o impacto que isso tem nas nossas relações, né? Porque a perda de alguém da minha relação muda, inclusive, a minha identidade. Né? Claro. Em alguns aspectos muda, inclusive, a minha identidade. E tem também um fator transcendental, que, né, a gente pode até falar assim, transpessoal, que transcende até essas transrelacional, né? Que vai para dimensões que a gente não tem nem como mensurar. Porque isso nos traz, novamente, ele amplia e novamente nos traz para nós mesmos e para a nossa história de vida, e para os nossos caminhos, e para os nossos propósitos de existência também, né? Claro. E é interessante quando se aponta a questão da identidade, né? Porque há 23 anos, quando eu me enlutei pela morte da minha filha, coincidentemente, ou deusidentemente, o meu documento de identidade, ele estava todo, descolou a plastificação, ele estava muito mal arrumado. E ela, então, né, como você sabe, ela faleceu em abril, eu aproveitando, então, as férias escolares, e em julho eu fui providenciar a nova carteira de identidade. Mas muito mais do que um documento, aquilo estava representando realmente uma nova constituição. Era uma nova pessoa, né? E é interessante a gente avaliar isso,
né? O que é o impacto do luto? Quer dizer, existe a dor, existe a perda, existe a dor, existe esse impacto, existem forças que a gente pode falar resilientes e um caminho de conexão com a espiritualidade, né? Então é interessante a gente situar isso, essa disposição aí para essa série de revisões, né? E é interessante, você fez esse movimento, né, que é o impacto pessoal, esse interrelacional, esse, né, espiritual, e que esse movimento que vai transcendendo, ele também volta para mim. Então, na verdade, o que a gente pode falar aqui, né, é que esse movimento do luto também é um movimento de vida, porque tem essa coisa que amplia, mas também tem a coisa que expande e volta para si do mesmo jeito, né? É um movimento de sístole e diástole, né? Que é um movimento da vida. Quer dizer, o luto está na nossa vida. Você mesmo fala, né? Quem não sabe fazer luto vive muito mal. Obrigada, né? E aí, queria até te convidar a gente refletir até por um conceito que a gente fala tanto e que define luto como rompimento de vínculo. E aí eu pergunto, será que rompe? Será que, de fato, romper é deixar de existir? Né? Romper o quê e preserva o quê? Né? Então, acho que é interessante avaliar isso, né? Palavras que a gente utiliza e que, com frequência, a expectativa de dizer que o luto acaba, é um ano, né? Vamos superar, e que são reflexões importantes para a gente ver. E aí, rompeu, viu? Pois é. Você rompeu, você esqueceu de sua mãe? Eu deixei de ser filha? Né? Você esqueceu de suas irmãs? Eu deixei de ser filha? Exato. Eu deixei de... No mínimo, eles estão na minha identidade, no meu documento de identidade. E todas as vezes que eu vou me identificar, pedem o nome da minha mãe e o nome do meu pai. Né? Até para saber se sou eu mesmo, se não é homônima. Né? Claro que não. Nós tivemos um amigo em comum, que era um cirurgião plástico, que trazia uma imagem que eu acho ela muito bonita. Né? A morte de alguém, de um ente querido, né? É um corte. É um corte. Né? Teve uma ruptura ali, né? Mas não rompeu. Né? É um corte como se eu tivesse cortado o meu braço. Agora, a qualidade disso, porque vai ficar uma cicatriz ali que vai me lembrar para sempre daquilo ali. Né? A qualidade dessa cicatriz depende de como eu vou cuidar deste corte. Né? Então, como o cirurgião plástico que ele era, né? Ele falava, olha, se eu suturo direitinho, às vezes fica até imperceptível, mas está ali. Né? É claro, está ali. Às vezes tatuado no nosso coração, né? Na nossa identidade, está sempre ali. Não tem uma ruptura. O que a gente experimenta é uma transformação, né? Daquele vínculo. Ele não se rompeu. Ele só foi para um outro nível. Mudou de nível. Exato. Né? Então, é legal a gente revisitar determinadas situações ou definições que a gente fala tanto e que talvez avaliar isso. E que para o enlutado, muitas vezes isso até fica ofensivo. E eu costumo dizer muito aos enlutados, olha, tá doendo. Você quer uma medicação para terminar sua dor? E essa medicação é cancelar a memória do que você viveu? E aí nós estamos falando desse rompimento para sempre. Esquece, deleta, né? Eu nunca escutei, Marília, alguém que quisesse essa medicação que, de fato, desaparecesse, né? E eu acho que é interessante a gente conversar disso, dizer, né, até da nossa proposta, do nosso curso que estaremos oferecendo, né, no dia 31, com o nosso querido Alexandre, no dia 5 nós duas, e dando espaço para que a gente possa reverenciar, e quando a gente fala de remembranças, quando a gente fala de narrativas reflexivas, que não é fazer de conta, né? Não é falar, deixar de falar. Eu me lembro de uma pessoa dizendo, olha, eu não quero que a minha filha morra 2 vezes. E se ela existe uma morte física, existe uma outra morte que eu não posso falar dela, eu não posso me referir.
né? Uhum. Fazer de conta que não existiu, não tem como. E nem a gente quer que não tenha existido. Claro. Preste atenção, né? É. Eu não gosto de estabelecer essa relação direta de causa e efeito, né? Dói porque foi bom. Não, foi bom e dói, né? Mas também o remédio para essa dor é exatamente a memória, né? Então, quando a gente fala de remembrança, que é revisitar aquela relação, né? Mas agora com um outro olhar, agora de um outro lugar, né? Claro que sem a presença física, mas tem essa memória, e essa memória precisa ser reverenciada, essa memória precisa ser incorporada na minha história, porque nós somos seres de história, né? Claro. A nossa história nos constitui, né? É. Então, assim, e eu acho que essa proposta de ver o luto como essa possibilidade de recriação, né? De recriar uma... eu não vou mudar aquela história, ela vai vir. Mas como eu vou viver com ela daí para frente, isso eu posso ter elementos, eu posso criar condições para que essa seja uma memória que é digna daquela pessoa. Que eu falo que é digna daquela vida que se foi. Né? Claro. É a gente preservar por essa dignidade. E isso a gente está falando também da nossa dignidade enquanto ente querido daquele ser que se foi. Claro. E que simplesmente deletar ou cancelar, e é algo que hoje tão comum, né? Cancela, né? É uma violência, né? É uma ofensa àquilo que foi vivido. Evidentemente que existiram aí relações, mas não estamos falando de perfeição, né? Existiram ajustes, existem caminhos, né? E acho que é muito interessante a gente cuidar dessa história do luto, desse luto nesse momento pandêmico, dessas despedidas atípicas, dessa questão da coletividade que está aqui nos sufocando, e em torno disso, como que a gente pode também tecer serenidade. Você sabe que eu gosto muito das palavrinhas, e a palavra serenidade, é claro, que ela vai me contar que é ser em idades, né? Existe uma idade inicial da imaturidade, de ficar brigando, que desaforo, que isso não podia acontecer, que é a pior coisa que pode acontecer, e é natural esta reação, né? Mas ter essa oportunidade de deixar decantar, né? E nós gostamos aí de um bom vinho, e a ideia de uma decantação e em torno disso ter essa calma, para poder avaliar o que a gente quer preservar. O que está mantido vivo em nós. Você trouxe o vinho, e eu estou pensando aqui, né? Quem sabe a gente não consegue construir uma metáfora aí com esse vinho também, né? Quando está calor, a gente está na agitação, não sei o quê, a gente quer um vinho. Rapidamente a gente quer tomar um vinho. Dá um vinho aí, eu vou refrescar, né? Agora, quando a gente prepara alguma coisa, e vamos falar que as nossas relações, elas foram, elas têm todo um carinho, tem todo um contexto de amorosidade, né? Não é qualquer vinho que a gente vai tomar, né? Então, o vinho que vai para o decanto é um vinho que vai precisar de preparo, né? Ele tem o tempo que a gente, né, os amantes do vinho falam, o tempo do vinho abrir, né? O que é este abrir? Ele mostrar todo o seu potencial de aroma, de paladar, né? Então, assim, é até esse tempo que a gente precisa para deixar o sangramento, o primeiro sangramento do jorro, né? Aquela que está jorrando, para quando isso se acalma, a gente poder realmente olhar essa ferida e ver qual que é o caminho, qual que é o melhor cuidado para aquilo ali. Então é o tempo realmente desse decantar, né? E assim, e a gente não faz isso de uma hora para outra, e a gente vai também, é algo que a gente vai, assim como o vinho, a gente vai bebericando, nós vamos visitando os vários sentidos que aquela relação tem na nossa vida, que teve, né? E às vezes, a gente pode até escolher, isso aqui foi muito chato, eu quero até escolher, até esquecer que isso existiu, né?
Ok, a gente faz de conta que esquece, mas aquilo ali está na nossa história. E esta memória que a gente cultiva e que vamos levando adiante, né? Que vamos relembrando, rememorando, né? Recriando, essa é a trajetória constante do nosso trabalho de luto, que realmente não finda, né? Porque a relação não se acaba com a morte. Estabelecemos, aí começamos um outro nível, novamente, um outro nível de relação. Sem dúvida. E é muito interessante, ainda acompanhando a ideia do vinho, eu lembro que o nosso professor enólogo, e eu perguntei a ele, escuta, existe alcoólatra de vinho? Não existe. Os alcoolistas, eles não se embriagam com vinho, né? E eu acho que essa comparação, e quando a gente está trazendo essa decantação, até para entender isso, é para apreciar, não é para algo que você entra de qualquer jeito, não é para tampar. Então, não precisa de ter pressa, e muitas vezes as pessoas ficam muito aflitas, afobadas, querendo acabar com a dor a qualquer jeito. Olha, é muito legal, né, Marília, que a gente destaque que sofrimento desmedido é diferente de dor. Viver dói, né? Dói. Por outro lado, se esse é um lado da dor, e é claro que dói, é também possível que seja construído, apreciado, inclusive isso, momentos agradáveis. E aí, eu vejo sim que muitas vezes dói porque a gente não queria que tivesse encerrado. Dói porque estava tão bom. Uma garrafa de vinho que acaba, dói, porque você queria mais um pouquinho, mas a gente sabe que também demais da conta pode dar pilé, né? Então, aprender e talvez entender isso, da onde que também a gente tem tanta aversão. E essa pandemia está nos trazendo goela abaixo a ideia do luto. E você já anunciou tanto, né, que o Big Data já falou que essa palavra está tão aí dita, que era uma palavra que era aversiva. Não podia falar disso, né? E ela está hoje nos visitando a todos com números muito expressivos, mas também com um convite. Assim como a gente está buscando essa metáfora do vinho, que a gente receba esta experiência sem afobação. E isso é que a gente está chamando de serenidade, né? Perdas, dores, lutos, essa conexão para uma resiliência com serenidade. Vamos decantar. Se a gente pensar, né, lembrando, inclusive, o Alexandre, que vai estar conosco aí no dia 31, quando ele define, inclusive, crise como esse grau de ineditismo, né? Ele coloca isso, que é tão interessante, porque a gente pensa, para pensar, né, a crise e o luto é um momento de crise, né? Mesmo que eu já tenha vivido outros lutos, por aquela pessoa foi a primeira vez que ela está morrendo na minha vida, né? Então, esse grau de ineditismo, ele vai sempre acontecer quando eu estou vivendo um luto por alguém, né? Repetindo, mesmo que eu já tenha vivido outros lutos, né? Eu acho que talvez nesse momento de pandemia também a gente tem essa coisa que é claro, tem um grau de ineditismo, sim, mesmo que a gente já tenha um ano, mas cada dia é um dia diferente, e eu simplesmente me recuso, tá? Um pequeno parênteses, me recuso a chamar isso de novo normal. Não, isso não é normal, e não podemos tratar isso como normal. Estamos num período de exceção, num período de crítico, né? E daí a palavra crise, né? Mas, se não tivermos um mínimo, né, de capacidade de respirar, né? Inspirar e expirar, para manter um mínimo de serenidade, né? Nós vamos cada vez mais nos atropelarmos, e aí vai faltar fôlego, e aí vem a falta de ar, e toda a dificuldade, né? Que é tudo que a gente não quer agora, né? Imagina uma crise de falta de ar agora, neste momento. Todo mundo vai achar que está com Covid,
No mínimo, né? E o que a gente precisa nesse momento realmente é de ar, mesmo com uma dor intensa. E o que representa esse ar, né? Como uma renovação. E aí, mais uma vez, dizendo o perigo de duas posições extremas, né? Ou fazer de conta que a gente acostumou, cada dia morre mais 2.000, então mais 2001, mais 2002, todo dia, né? Todo dia cai 5 Boeings, qual é o problema? Já cair, pronto, né? A gente acostumou. Quer dizer, esse é um grande perigo, né? O outro grande perigo é entrar num nível tão aflitivo, tão desorganizativo, que a gente também se perde, né? Então, é realmente reconhecer que dói e que é muito interessante, sim, porque luto é a gente reverenciar a nossa capacidade de amar. Só tem luto porque também tem capacidade de amar. Uhum, exatamente. Né? De amar, e assim, e é interessante porque amar aquele que se foi, né? A partir da memória do que a gente teve, né? Mas tem uma questão aí também, né? Que a gente vai também aprendendo novas maneiras de viver, né? E neste momento também, mais uma vez aquele movimento, né, da vida, que eu preciso ficar um pouco mais comigo mesma, né? Eu preciso fazer quase que uma limpeza interna, né? Para eu até avaliar disso tudo, né? De toda a experiência que eu tive com aquela pessoa, né? O que valeu, né? O que eu quero continuar reverenciando? O que eu posso, dessa história toda, o que eu preciso transformar? Porque eu também preciso transformar as experiências das minhas relações, né? Teve alguém aqui, passou um comentário aqui, né? Vou ver se eu consigo voltar aqui, para falando, né, perdi aqui. Mas falava mais ou menos disso, porque tem inclusive questões de ordem prática que precisam ser cuidadas, né? E que a gente precisa dessa pausa respiratória, né? Desse movimento respiratório, inclusive pausado, para que a gente possa tomar providências também, não é? É o tal do abaixar a poeira, né? E isso vem junto, eu costumo dizer, Marília, que é aprender um novo idioma. Porque se a gente está tão ligado ao mundo da matéria, do ver, do pegar, do falar, do com daqui, né? E a ilusão de que a gente controla, que a gente é dono, é o meu pai, é a minha mãe, é o meu filho, é o meu amor, né? A gente vê que isso se dissolve. Agora, dissolvendo a matéria, né, acaba, ou, né, é uma proporção que merece entender. De que maneira que a gente possa, sim, reverenciar o vazio, e esse vazio muitas vezes dói, mas é um vazio carregadíssimo de possibilidades, né? Tem um silêncio, e que muitas vezes é um silêncio que faz um barulho louco, né? Mas de que maneira que a gente pode aquietar para conectar com esse silêncio? E tem mistério. Muitos mistérios, né? Especialmente a Covid, quando se celebra, né? Pessoas idosas com várias comorbidades e que recuperam de Covid. Existe isso, né? E agora a gente se depara com jovens que também estão morrendo. Quer dizer, temos uma situação e um mundo que ele sempre aconteceu isso, né? Nunca se morreu de uma forma lógica. Não, né? Inicialmente, a gente tem uma vontade muito grande de querer deter, e querer saber, e querer controlar, e a princípio, né, idosos eram um grupo de risco, né? Hoje, nós sabemos que são grupos de exposição, independentes, né? Agora, em torno disso, como que se organiza, de fato, nessa disposição de aprender esse novo idioma, né? O novo idioma que a gente não controla, né? Uhum. E que não é do jeito que a gente desejou. Certamente não. Uhum.
O ar, né, que você estava falando assim, a matéria, né, é como se a gente estivesse realmente num vácuo, né? A música é o silêncio, né? A palavra, não tem a palavra certa, né? Mas é possível essa criação a partir de todos esses elementos, né, Glaucia? Quando a gente propõe rememorar, recriar histórias com aqueles que a gente amou, que não estão mais aqui e que continuamos amando, né? Quando a gente está falando dessa memória, essa criação, ela precisa acontecer. A gente pode fazer isso, não pode? Né? E isso vamos buscar novos sentidos, novos caminhos, inclusive, para nós mesmos, né? Sem dúvida. Novos sentidos é ressignificar, né? Novos significados. Agora, é muito interessante, porque se a gente diz de uma aflição do enlutado, né, e com essa dor, muitas vezes pessoas que estão ao lado também entram num processo aflitivo e, em geral, querem consolar o enlutado. Liga não, você é muito jovem, Deus quis, né? Você é forte. Olha, cuidado com essa pressa de querer acabar ou desqualificar a dor da pessoa. Né? Isso também, e é interessante quando o Eduardo escreveu até no nosso primeiro livro, né, do Luto à Luta, a questão da etiqueta para o luto. Né? Não de uma formalidade, né? Mas de uma forma de aproximar. Cuidado com isso. Em geral, né, Marília, são expressões que eu não estou colocando aqui em julgamento a intenção de quem diz palavras dessa forma, mas é uma boa indicação de pessoas que muitas vezes não sofreram essa dor. Né? E querem, então, que o outro saia depressa disso porque não dá conta. Né? Quando você fala em etiqueta, né, não nos esqueçamos que a palavra etiqueta tem a mesma origem de ética. Exato. Né? Então, a gente também está falando disso. Né? E quando a gente fala de etiqueta, realmente não é ser formal, mas é de cuidado, de atenção. Nós precisamos entender que talvez a gente passe muito desapercebido pelas palavras. Né? E elas não são inocentes. Não são inocentes. E nessa pressa de querer dizer, eu costumo dizer que tem 4 palavrinhas que são muito legais, principalmente se forem ditas de uma maneira honesta. Eu estou com você. Não estou nem atrás te empurrando, nem à frente com muita pressa, ao lado. Ao lado aguardando. Né? Aguardando o seu pedido. Não é para ter afobação para consolar, porque qualquer situação, numa ferida exposta e numa dor, não tem consolo, tem acolhimento. Né? Dor não se mede, dor não se avalia, mas dor se acolhe. Né? E muitas vezes, né, muitas pessoas falam, né, até no intuito, tem que falar alguma coisa. Primeiro, a gente precisa combinar que o verbo tem que não existe. Não existe esse verbo. Até os 40 anos, talvez sim. Né? Tem que ir, tem que ir. Não existe. Tem que te visitar, tem que te dar um presente. Imagina só. Né? Então, assim, e a gente fala que tem que falar alguma coisa. Não precisa. Né? Estar ao lado. Né? E a gente precisa tomar cuidado, né? Realmente com aquilo que fala, porque a palavra não é inocente. E mais uma coisa, desde que ela saiu da minha boca, ela não volta. A palavra não volta. Então, esse cuidado, né? Essa etiqueta até para falar, por causa disso. Né? E realmente, essas 4 palavrinhas, eu estou contigo. Né? Não é à frente, não é atrás, é ao lado. Eu vou caminhar com você. Você economizou no contigo, você engoliu 2, então vamos com você. Eu estou com você. Ok, eu estou com você. Né? Então, se você quiser caminhar, eu vou caminhar no seu ritmo. Se você quiser ficar parada, eu vou ficar parada. Né? Agora,
Não é aquela coisa de ficar ao lado também. O que você quer? Por que se perguntar o que você quer, a gente já sabe a resposta, né? Eu quero não estar aqui, eu quero não estar vivendo isso, eu quero a situação de ontem, né? Isso é o que eu quero. E eu acho que é interessante a gente avaliar a história do primeiro ano e do aniversário. E até trazendo para isso que a gente está vivendo, né? Porque se há um ano atrás, a gente imaginava que essa gripezinha talvez demorasse uns 15 dias de distanciamento, que dava até uma pausa gostosa para a gente, né? Era um lugar tão sonhado, ficar dentro de casa, né? Era algo tão desejado, né? E que, quando a gente completa o primeiro ano, e que agora algumas datas vão se repetir de uma maneira tão diferente do que a gente sonhou desde o ano passado, né? E eu acho que eu quero chamar a atenção e fazer esse paralelo desse primeiro ano que nós estamos aqui completando da pandemia e também do primeiro ano do enlutado. Né? Passou todas as datas, agora fica numa boa, acabou o luto. Olha, claro que não. Né? É claro que a Páscoa, que do ano passado a gente celebrou com os núcleos muito reduzidos, agora a regra é um pouco mais exigente. É para fazer muito mais, porque o abalo e a ameaça realmente está muito maior. Né? Agora, nós já tivemos uma experiência do ano passado, e que realmente, ano passado, a gente achou esquisito, era claro que esse ano seria completamente diferente. Né? Então, que a gente possa trazer também para os rituais essa proposta de que, olha, não é do jeito que a gente quer. E é nesse sentido que eu digo que, se a gente não aprende a fazer luto na vida, a gente vive muito mal. Entre aquilo que a gente sonhou, entre aquilo que a gente imaginou, e muitas vezes entre aquilo que a gente presumiu e achou que se presumiu, sou dono. Não, meu bem. Agora, no lugar do presumido, a ideia é o assumido. O que temos para o momento. Né? E o que temos, inclusive, na ausência física de pessoas queridas, na ausência física da gente ter notícia de pessoas, e nesse mundo, né, e nesse número que tanto nos assusta, o que é possível, o que cabe. Né? Eu acho que neste ano, né, nós tivemos uma oportunidade de aprender, né, exatamente caminhar dentro daquilo que é possível. Né? Quem não abriu mão, né, do queria, né, do pretérito imperfeito, tá nada. Né? Porque assim, com o que eu tenho, o que eu posso fazer? Né? Todos nós, de determinada maneira, né, nós temos algo que está no mundo inteiro. O mundo inteiro está abalado. Tá? Claro que cada um está vivendo esse momento com as suas peculiaridades, né? Cada um com seus recursos, né? Mas nós, aqui, tivemos essa oportunidade de aprender a sermos criativos. Né? Claro que de acordo com o poder, nossa capacidade, inclusive, de adaptação. Olha, tem dia que vontade de sair na rua, de voltar, né? De ter aquela agenda de tal dia tem aula não sei aonde, tal dia vai não sei aonde, tal dia. Quer dizer, isso não foi possível. Mas isso não tirou de nós também isso, mais uma vez, a nossa capacidade de sermos criativos. Né? O que é possível dentro do que temos. Né? Se num primeiro momento a gente veio para casa achando que realmente ia ter uns 15 dias de férias, né? Um mês assim, no máximo, né? Um mês foi virando 2, aí depois, vão ser 3 meses. 6, hoje estamos completando realmente um ano. E trazendo isso para o luto, né? Ok, esse primeiro ano é o ano da novidade. O segundo ano e o segundo ano do luto não quer dizer que ele é mais fácil, não. E de repente, ele é até um pouco mais duro do que o primeiro ano. Porque no primeiro ano você ainda tem a novidade. No segundo ano você já sabe como é que é passar um dia das mães, né? Sem
a sua mãe, sem o seu filho, né? Sem a sua... Você já passou por aquela experiência, né? Então você vai reviver uma dor que você já conhece. Isso não quer dizer que ela vai ser mais fácil. Muito antes, pelo contrário, ela pode ser até mais difícil, mais complicada. É interessante que muitos enlutados, né, e a gente escuta isso, né, consideram, inclusive, o segundo ano o ano mais duro, né, porque já exige, porque já passou um ano, exigem que você agora já siga a sua vida. Não, e a vida não vai seguir. Não daquele jeito. Não O daquele tal jeito. do novo normal, né? É claro que mudou. Quando a gente está Mudou. dizendo da vestimenta da identidade, é outra identidade, né? Se é duro ou se é mais leve, vai depender muito da nossa resistência. E aí, quando você fala até de criatividade, né? Eu acho que é muito interessante que um fator que pode ajudar a criatividade é fazer perguntas, tantas e mais. E quero primeiro destacar duas perguntas extremamente perigosas. Uma, o tal do e se? E se eu não fizesse, se eu não tivesse ido? Essa pergunta é torturante. A outra pergunta é o porquê, né? Por que eu, por que comigo, por que agora? Olha, essas duas perguntas, elas realmente não nos impulsionam e pode trazer dureza. Agora, acredito que mesmo diante da dor, né? E é interessante quando a gente escuta aí essa palavra nova, que é o aprendente. Nós podemos ser aprendentes no primeiro ano, como ser aprendentes no segundo ano, ou o que nos vitaliza é nos colocar na condição de aprender a aprender. Então, começar realmente a dizer, o que eu posso? O que cabe? Né? Se estamos, sim, comentando o segundo ano, se no primeiro eu já passei por essa data, o que ali doeu e que agora eu posso fazer diferente? Porque essa é uma outra pergunta. Né? Se fomos surpreendidos com uma situação, é claro que as situações não são iguais, elas não se repetem, mas é muito bom a gente prestar atenção da maneira como a gente construiu, e muitas vezes até pela nossa vulnerabilidade no primeiro ano, e que no segundo ano nós podemos pedir e fazer ajustes. Né? Uhum. Eu me lembro que o segundo Natal, depois da morte da Camille, minha mãe estava com um processo aí de Alzheimer já adiantado, né? E o Edu, meu marido, resolveu, então, cobrir o plantão para um amigo no hospital, porque o pai dele faria 100 anos. E esse plantão era no dia 25 de dezembro, né? Exatamente no segundo Natal, sem a Camille, onde tinha eu, minha filha sobrevivente, minha mãe com Alzheimer, né? E ele não estando. E ele me avisou isso muito em cima da hora. E nós ficamos, e eu fiquei muito sem chão. O motivo era nobre, por um lado. Por outro lado, ele também estava se protegendo de um segundo Natal, naturalmente, né? E eu fiquei ali com a batata quente, cuidando daquela história, né? A partir dessa experiência, os outros natais começaram a ser cuidados com mais antecedência, né? Para me proteger. E eu vejo que o segunda chance, o segundo ano, ela também pode nos dar essa oportunidade. Podemos nos colocar como vítima da circunstância e ficar apenas com aquilo que não teve, mas podemos também ser proativos e dizer quais ajustes, o que eu posso fazer, né? O que é possível, né? Então são perguntas que merecem sim. Com quem que eu conto? E muitas vezes lembrar que a gente conta também com a gente. E é legal. Contar com o outro, contar com Deus, contar com os amigos, mas conte com você também. Né? Então, são caminhos. Né? Uhum. Quero ainda, né, Marília, entender que luto, de fato, ele como todas as experiências e fenômenos vivos, eles são complexos. Complexos porque eles incluem inúmeros fatores, muitas pessoas, a gente sabe essa proporção, né? Para cada morte de uma pessoa, pelo menos 10 enlutados. Então, nós temos realmente uma conexão imensa e a complexidade que não se dá realmente por explicações causais. Agora, isso não quer dizer que seja luto complicado, né? E eu acho que é legal a gente cuidar de que a linguagem não é inocente, porque se de cara, especialmente a nós profissionais, se a gente já vai de cara rotulando dessa maneira, nós estamos contribuindo para agravar.
tão grave dizer é nada não, quanto é tão grave dizer é um problemaço. É claro que tem dor. Né? Claro. E é interessante, né? Porque a gente também tem um mundo muito dividido entre o que é certo e o que é errado, né? Deste jeito é certo, desse jeito é errado. Não existe experiência certa ou experiência errada, né? As experiências são dentro do que é possível, né? E a gente caminha exatamente dentro do que é possível, né? O luto também tem uma característica de impermanência. Cada vez que a gente visita o luto, a gente visita de uma maneira diferente. Até num curso anterior que a gente fez, a gente até trouxe essa ideia, né, Glaucia? Desse luto caleidoscópio. Né? Cada vez que a gente olha, tem uma outra conformação. Né? E o que eu acho que é muito interessante. Agora, nós somos profissionais que também trabalhamos com enlutados. Estou vendo aqui pessoas que estão aqui também participando, que também são profissionais, que também trabalham com enlutados. Né? Agora, não tem como eu trabalhar com outros se eu não passo... eu não preciso ter a experiência, vamos dizer, de ter perdido alguém, né? Mas eu preciso, sim, ter a experiência de como que é uma vivência de um luto, né? Ou não só profissional, mas escutar pessoas enlutadas. Como é que é para você viver viver essa perda? Né? Como é que você está construindo, como é que você está cuidando dessa relação neste momento? Né? Então, assim, não dá para trabalhar com temas complexos e temas vitais como luto sem passar pela experiência, não a experiência do luto, mas sem pelo menos parar, né, escutar essa música silenciosa que o luto tem, né? E às vezes muito barulhenta externamente, mas internamente realmente o silêncio, né? Nós precisamos visitar esses lugares, né? Eu não vou entender como é que o outro está, porque cada vivência é única, né? Mas eu preciso visitar os meus lugares silenciosos também, os meus lugares de dor também, para que eu tenha condições de caminhar ao lado de quem está passando por isso. Né? E é legal, né, a gente distinguir que existem duas qualidades de silêncio. Existe o silêncio que abafa, né? O silêncio que cala a boca, o calo, né? É um silêncio de sedar, né? É para sedar. Eu costumo dizer muito, né? Até a necessidade da medicação e de sedar quando as pessoas estão inviabilizadas no tal de eu estou contigo, de sedar. Então eu tenho que sedar o outro porque eu estou pouco disponível, né? E as pessoas para sedarem. Bom, então, desta conspiração do silêncio, dessa interdição, dessa paralisia, para as narrativas, né? Para essa acolhida, e entendendo que luto, se eu gosto tanto de palavras que são iniciadas com que é o ressignificar, reorganizar, reprogramar, né? Reorientar, redefinir, mas luto não se resolve, como tudo que é vivo não resolve, né? Nós fizemos um lanche hoje, ele resolveu a alimentação até a hora que o nosso estômago também vai buscar mais, né? Então, continuamente a vida não resolve, mas ele pode dissolver. E é muito interessante quando você diz da questão de que não é necessário a pessoa ter passado diretamente pelo luto, né? Para poder trabalhar com enlutados. Eu amplio um pouco o conceito de luto e entendo que quando nós estamos fazendo escolhas, nós estamos priorizando e renunciando. Eu chamo isso de luto. De luto, são os lutos simbólicos que vivemos também. O tempo inteiro. Quer dizer, não é só por morte, né? O fato de estarmos aqui. Agora, tem uma outra questão que eu queria chamar a atenção, que é a questão do lugar de fala. E isso é algo que eu escuto com alguma regularidade. Ah, Glaucia, isso que você passou pelo fato de eu ter perdido uma filha. Então você sabe o que eu passei, o que eu estou passando. Primeiro,
Eu não passei, passado, né? Isso me constitui, eu vou passando. Isso vai me constituindo, eu vou me organizando. Isso não me autoriza, de maneira alguma, a dizer que eu sei o que o outro está sabendo. Não sei. Eu acho que essa é uma condição essencial para estabelecermos conexão. Porque se eu souber de antemão o que você vai falar, para que nós vamos fazer live? E é interessante, até para a gente estabelecer a conexão, né? A gente estabelece, mesmo que a gente tenha combinado, né? Mesmo que seja combinadinho, o que não foi, mas a gente não sabe onde vai dar. Né? Graças a Deus. A gente não sabe. Como não sabemos aonde vai dar? Até onde a nossa vida vai? Onde que ela vai dar? Né? Nem se ela vai dar. Né? Vai que... Né? Eu só voltando um pouco aqui, um pouco das nossas mensagens aqui, teve a Marli falando que é difícil deixar de ter a presença do marido em casa, que ainda está com todas as coisas dele no lugar onde ele deixou. Eu acho que é importante a gente voltar nisso, porque tem sempre aquelas pessoas, você ainda não tirou, mas também tem aquelas, você já tirou? Né? Isso é muito pessoal. Cada um de nós vai saber esse momento. Eu tenho uma experiência, né, quando a minha primeira irmã minha que morreu, né, ela morreu no carnaval. Então fomos lá, fechei a casa e deixei lá. E eu pedi a ela, né? Falei com ela, quando você achar que estamos prontos, né? Porque não sou só eu, a gente vai voltar aqui na sua casa. E um belo dia eu sonhei que eu estava vestindo uma roupa que era dela. Eu falei assim, bom, eu entendi como sinal. Se foi, eu não sei, mas eu entendi, né? E coincidentemente era a véspera de Semana Santa. Então, eu ainda tive o tempo da Semana Santa, os dias mais, né, de feriados, que nós pudemos reabrir a casa e rever as coisas dela, né? Mexer ali, ver o que tinha, o que não tinha. Então, isso é muito pessoal. Então, não tem problema nenhum. Né? A questão não é isso, é o que eu faço com isso. Né? É o impacto que isso traz na minha vida. Né? Ariel, então, assim, cuidado. Meu amigo russo está aqui dizendo, né? Gostou da história que o luto não se resolve. E é isso mesmo, né? Mas nós podemos ir dissolvendo, e eu acho que é interessante, dissolvendo o calo, a dureza, né? E dando esse espaço de fluxo, esse espaço de absorção, do silêncio, do vazio, do mistério, né? E aí, Marília, quando você está chamando a atenção... Só mais uma... Eu acho que pois mas só para completar nisso que você está falando, trazendo mais um né? Exato. Luto também é lugar de reassociação. Sem dúvida, sem dúvida. É mais um, eles são inúmeros. Né? Aliás, a Adriana adora aí, completando a lista, né? E aí, eu queria chamar a atenção também para o perigo dos dois advérbios. Ainda chora? Não, mas já passa batom, né? Eu escutei isso, né? Depois da semana da licença de nojo, que é o nome dado, né? E quando eu entrei na faculdade, alguém disse, nossa, mas já passou batom, não gosta da filha, né? Então, ter essa questão, esse perigo de ficar diante dessas amarras, dessas avaliações, porque são comentários, e como eu disse, certamente, eu não digo qual é a intenção, mas isso é típico de quem não viveu essa experiência e não se abriu para digerir isso, né? Então, merece sim, né, que a gente observe, né, e aqui o luto se revolve, é claro, né, e revolve exatamente essa questão de fazer essa nova roupagem para as nossas identidades, porque é claro que nós não somos e ninguém é o mesmo de ontem. Né? Ninguém. O luto apenas agudiza essa questão. Né? E nos traz, né, para essa é uma nova identidade, são novos cuidados que a gente precisa ter com a gente, né, com os que nos cercam, né? São novas experiências, mesmo que já tenha passado um ano. Mesmo que... Né? Isso de fato, né? A história do para sempre, né? Não é um para sempre determinista, mas esta condição ela está tatuada.
eu acho que, de novo, é muito feliz a imagem que o Evaldo, né, como cirurgião plástico, e que ele fala desse luto que tem esse corte, né, e que tem essa ferida, e evidentemente que muitas vezes essa ferida está exposta, ela está sangrando, né, tende a uma cicatriz que pode caminhar para sepsemia e virar complicado? Pode, tá? Mas pode ter essa cicatriz, que é uma tatuagem que você não precisa, pode, e não é incomum em lutados quererem fazer tatuagem, nada contra isso, né? Mas no coração já está tatuado, né? Essa marca é para sempre, sim, né? Agora, de que maneira que a gente lida com isso, né? O Evaldo até falava, né? Fica aquela cicatriz bonita, né? Isso. Né? Porque a passagem essa passagem de uma pessoa querida na nossa vida é uma coisa muito bonita. Nossa, isso e realmente, então, não é para a gente esquecer, não se resolve. Eu não sei nem se dissolve o que era sólido, né? Talvez venha certamente a se dissolver, né? Mas o amor, ele não vai embora. E a gente vai começar a aprender a lidar também com os vários tempos do luto, né? Tem um tempo que ele é agudo, tem um tempo que ele é suave, tem um tempo que ele é forte, tem um tempo que ele é doce, né? Então são os vários tempos que também... E que não é linear, né, Marília? Não quer dizer que é um depois do outro. Quer dizer, a serenidade é até absorver essas modificações e essas manifestações, porque elas são variadas, né? Ainda na ideia da ferida e da cicatriz, lembrando do Miyakoto, quando ele diz o luto é com um umbigo. E eu acho que essa é a marca nossa, atávica, né? É a nossa lembrança que a gente já foi conectado aos úteros dos nossas mães, né? Houve o corte desse cordão umbilical para que outra vida ocorresse. Quando a gente fala desse corte visível, nós podemos, a despeito de um aspecto religioso específico, mas entender, sim, a questão que você fala do transcendental, do espiritual, do invisível, né? Não podemos o campo do mistério. É o mistério. Mas, de alguma maneira, eu acho que é uma metáfora muito rica, né? Desse umbigo. Esse umbigo que contou, né? E que, naturalmente, quando chegamos à vida chorando, e, aliás, quem não chorou, alguns levaram tapa no bumbum para chorar, né? Até para certificar da vitalidade da entrada. Tomara que a gente possa também cuidar, não só dos nossos lutos pelas pessoas que a gente perdeu, mas também dos nossos lutos pessoais, porque nós também vamos embora. De que maneira que a gente está cuidando do nosso legado? De que maneira que a gente está cuidando da nossa passagem? E você sabe que, para mim, Marília, foi uma das coisas muito impactantes, porque durante tantos anos eu cuidei do meu luto como mãe que perdeu filho e como é que é. Até que eu me dei conta, né? Eu acho que já está na hora de começar a dar conta mesmo, que eu também vou. E eu também me enluto por essa vida, que muitas coisas já mudaram, né? Certamente. Exatamente, né? Porque ainda tem isso, né? Este legado, né? Que muitas vezes a gente pensa pouco sobre, mas o que vai restar de nós quando a gente não estiver mais aí. E não esse legado, né? Eu costumo falar que eu não quero ser aquela... Eu ouvi isso de alguém, achei muito bacana, repito, né? Não quero ser aquele, desculpa o termo, que é defunto que dá trabalho. Nossa, mamãe tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Não. Eu já falei, façam com o meu corpo, o meu corpo, depois que eu me for, faça com ele o que for mais fácil, o que for mais adequado para vocês, né? Mas eu preciso cuidar disso antes. Então, quando eu falo, voltando aqui da história do legado, né? Que é isso, qual que vai ser a minha marca? Como que eu vou deixar a minha pegada no mundo? Qual que vai ser a impressão, o que vai ficar impresso nos corações naqueles corações que eu toquei em algum momento? Qual marca que eu vou deixar ali? Né? É só lembrar que a marca que você vai deixar, você já está deixando. Pois é.
Então, ela já está, exatamente. Né? Então, esse cuidado que a gente precisa ter ao longo inteiro da nossa existência. Né? Esse tempo. Então, quando a gente está falando de vários tempos, e não é linear, e não é cronológico, e não estamos falando aqui de fases, de coisas, nós estamos falando de vida. Né? Que a vida tem vários tempos, sim. E mesmo no mesmo tempo, a gente experimenta várias tonalidades deste tempo. Né? Falando em tempo e sabendo que ele não é linear, nosso tempo encerra. Né? Então, eu estava querendo só colocar e depois te dar a palavra para encerrar, lembrar aqui. Assumir, e quando eu digo, quem não sabe na vida fazer luto, vive mal, assumir e reorganizar e absorver luto é viver com qualidade. Porque a matéria vital, ela tem prazo de validade. Não vem uma etiqueta marcada, não, mas ela vai acabar. Né? E que, né, quero te dar a palavra para, mais uma vez, você contar do nosso curso que nos espera aí e ver suas palavras finais. E eu quero agradecer a oportunidade desse nosso encontro e parceria. Você está falando aí de validade, né? Quem já me ouviu falar aí, quando eu falo da coisa, eu costumo brincar que a gente é igual latinha de massa tomate. Tem um prazo de validade impresso no fundo. Só que a gente não sabe onde que é o nosso fundo, né? Então a gente não vê qual que é a data. Né? Então aqui teve... Kelly nos perguntou aqui, teve mais uma que eu não consigo recuperar aqui, teve mais duas que eu não consigo recuperar aqui, que perguntaram, né? Sobre o curso, é exatamente isso. A gente está propondo agora, no final de março, dia 31, e depois, no dia 5 de abril, são 2 encontros que a gente vai tecendo redes para as compreensões dos lutos, né? Tendo essa ideia, né? De que luto também é vivido em rede, né? Tem toda essa tessitura e que é essa oportunidade de eu remembrar aquela história de amor significativa na minha vida, né? Criando novas lembranças, novas associações, remembrando, reassociando, relembrando, né? E revivendo, rememorando. E lembrando, então, né, que estaremos aí com a presença do Alexandre Coimbra Amaral conosco no dia 31, né, que é um psicólogo, que é um escritor com uma grande sensibilidade, um querido amigo, onde ele vai, então, falar sobre as cartas ao luto, que é a base do trabalho que ele vem desenvolvendo. Né? E no dia 5, Marília e eu vamos trabalhar, então, a questão, sim, das remembranças, das organizações, e esse convite, sair da conspiração do silêncio para as narrativas reflexivas em relação, então, à absorção desta ausência presente e desta presença ausente. É isso aí. Então, temos aí, né, o link está aí nas nossas redes, né, da AMG, Psicólogas Associadas, estará também nas nossas páginas pessoais, tanto da Marília quanto da Glaucia Tavares, e aí, lembrando que ex-alunos e já são, então, comunidade MG, tem aí um desconto bastante expressivo, né? E que vamos conferir até certificado de participação. Meu bem, você tem uma... Mas esperamos aí vocês para a gente conversar, para a gente escrever cartas, para a gente receber cartas, né? Para tecer essa rede aí, essa rede de amparo nesse momento delicado que estamos vivendo e que precisamos cuidar desse luto que também é um luto coletivo que diz respeito a todos nós. E lembrando então que a MG está ativa, temos várias produções e é o nosso brinde. Teremos mais caminhos. Amém. Meu bem. Amém. A morte Tchau. nos aproximou e eu agradeço, né, pela dor, sim, mas de dizer isso, né? Tá bom, vamos lá. Essa dor que se desdobra em amor. Sem dúvida, sem dúvida. Tchau, gente. Tchau, minha gente. Obrigada, Valeu. obrigada a quem nos acompanhou aí.